Gostaria de chamar o professor e pesquisador Lohengrin Fernandes. Lohengrin é graduado em Ciências Biológicas pela UFRJ, tem mestrado e doutorado em Ciências Biológicas, Zoologia, pela UFRJ e pós-doutorado em Bioinformática e é pesquisador do Instituto de Estudos do Mar, Almirante Paulo Moreira, é o Centro Tecnológico da Marinha, fica aí no Rio de Janeiro. Ele é encarregado da divisão de Biotecnologia Aplicada, professor permanente do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado, em Biotecnologia, Biotecnologia Marinha do IEAPM, professor colaborador da especialização Lato Sensu em Ciências Ambientais, em áreas costeiras, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, no campus em Arraial do Cabo. Ele é chefe do Laboratório de Plâncton e Microbiologia Marinha do IEAPM. A palavra aí, professor Lohengrin. Obrigado, comandante Menezes. Imagino que todos me ouçam. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a todos aqueles que estão no auditório ou virtualmente atendendo ao 13º Seminário sobre Meio Ambiente Marinho e Eficiência Energética, organizado aí pela Sobena, com o apoio da DPC, a quem, em primeiro lugar, eu cumprimento o Almirante Cursino, cumprimento Portela, cumprimento Barradas pela organização, e também as minhas caras, a Silvia Scheffel e a Patrícia Santos, pela oportunidade. Então, fica meu agradecimento a todos. Aproveito a pedir a todos os participantes que tiverem perguntas a serem feitas, que o façam através do botão Q&A do Zoom, ou também pelo chat, ou para aqueles que estão no auditório, que enviem para o WhatsApp da Sobena. Vocês encontram os detalhes no verso do crachá. Então, sem mais demoras, eu mais uma vez agradeço e começo, então, esse segundo painel sobre água de lastro e bioinvasão marinha, convidando as nossas 3 palestrantes, que são, então, prestigiadíssimas. Eu convido, em primeiro lugar, a comandante Cecília, como um breve introdutório do currículo e da experiência da comandante Cecília. A comandante Cecília tem bacharelado em oceanografia, ela fez o mestrado em engenharia do meio ambiente e doutorado em ciências do mar pela Universidade de Plymouth, na Inglaterra. Tem experiência em assuntos relacionados à zona costeira, espécies marinhas invasoras e sobre alijamento no mar. Ela iniciou essa experiência na gerência de meio ambiente da DPC e depois seguiu para a Secretaria da Comissão Coordenadora dos Assuntos da IMO, da SEC-IMO, no subcomitê PPR, e foi membro da delegação brasileira junto à IMO também. Atualmente, a comandante Cecília é chefe do Departamento de Meio Ambiente da Zona Costeira e Águas Jurisdicionais Brasileiras na Superintendência de Meio Ambiente da DPC. Também vou ter a grata chance de estar com a Natália Saisse. A Natália Saisse é bióloga marinha, formada pela UF, com pós-graduação em Gestão Ambiental pela UFRJ e Gestão Empresarial pela FGV. Possui mais de 10 anos de experiência como consultora ambiental e atua para diversas empresas da indústria de OEG, de Oil and Gas, e desde 2018 é POC para questões relacionadas à introdução de espécies exóticas no ambiente marinho e coordena a implementação do projeto de prevenção e controle de espécies exóticas para diversos clientes, como da With O'Brien's. Por último, e não menos importante, minha querida Gabriela Heckler, advogada, graduada pela Universidade de Blumenau, mestre pela Univale e doutoranda da Universidade de Hamburgo, Alemanha. Atendeu a Nippon Foundation, também, assim como a comandante Cecília. As duas são, então, atendentes da Nippon Foundation, com treinamento, e particularmente no Tribunal Internacional de Direitos do Mar, em Hamburgo, na Alemanha.
Atualmente é professora do curso de Direito da UNDB, do Centro Universitário Dom Bosco, e sócia fundadora do IBDMAR, diretora executiva da Vista Brasil, gerente de meio ambiente e atual gerente jurídica da EMAP Porto de Itaqui. Com certeza que cada uma delas vai nos brindar aí com muitas informações, a quem então eu começo passando a palavra para a minha cara comandante Cecília, para que faça a sua apresentação e, na sequência, eu vou chamando então as demais palestrantes. Cecília, a bola está com você. Esse é o meu sumário. É até interessante que o Lohengrin está aqui, ó. Essa sou eu, estava de cabelo curto, e esse é o Flávio Fernandes, para quem conhece, que também é um grande pesquisador e atualmente é o chairman do PPR, né, do Subcomitê de Prevention, Pollution and Response, lá da IMO. Isso foi um dos eventos que a gente participou aí, fazendo uns testes de água de lastro, numa embarcação que estava sendo operada pela Vale. Então, esse é o meu sumário, uma breve introdução, né, a falar um pouco sobre a Convenção de Água de Lastro, que ela está em vigor desde 2017, não é novidade para ninguém, mas é importante que a gente aborde alguns aspectos. Você não tem lastro e vice-versa, né? Quando você tem lastro, você não tem carga. Isso de maneira bastante simplista, né? E claro que, da maneira como os navios são concebidos atualmente, a água de lastro ela faz parte da operação do navio, quer dizer, não existe nenhum problema relacionado a isso, pelo menos assim, a gente tem que pensar até que é uma solução. Se a gente pensar que anteriormente a água se usava lastro sólido, então assim, muito mais simples você captar a água que está já ao redor da embarcação, da mesma forma descarregar. Então, assim, é um problema complexo, acho que até em função disso, a gente não consegue vislumbrar o que aquela água de lastro está trazendo em termos de problemas, né? No sentido ecológico e até econômico, mas não econômico para o local onde ele está trocando a água. Obrigada. Essa é uma vista lateral também, bastante simples, de onde estão esses tanques de lastro, né? Justamente ao redor dos porões ou dos tanques de carga. E também acho interessante esse desenho, porque quando a gente fala sobre o transporte e a introdução de organismos não nativos ou exóticos ou alienígenas, né? Enfim, tem vários nomes para designar aquela espécie que ela é diferente, né? Que ela não pertence àquele ecossistema onde ela é inserida. A gente tem que pensar que o organismo ele está lá no ambiente dele, no ecossistema dele, numa boa. E aí ele começa a ser bombeado para dentro de um navio, né? Isso vai ser um processo que é extremamente difícil para o organismo, porque são organismos diminutos, são seres planctônicos ou larvas, né, de outras espécies. E se ele sobreviver a essa tomada de água, essa turbulência toda que ele vai ser submetido, ele vai entrar nesse tanque, que vai ser um ambiente totalmente inóspito, né? A gente está falando muitas vezes de microalgas, quer dizer, elas não vão ter luz para realizar a fotossíntese, o oxigênio dissolvido na água ele vai começar cada vez mais a diminuir, e aqueles organismos que têm estratégias fisiológicas, biológicas, eles vão, de alguma forma, hibernar para poder sobreviver a esse trânsito, né? Se a gente pensar, por exemplo, já que a Gabriela é de Itaqui, se a gente pensar nos navios que vêm lá da China, né, carregar minério de ferro aqui, são viagens de 45 dias, mais ou menos. Então, como é que um organismo suporta viver nesse ambiente, né? Até a temperatura da água também vai estar aumentando, enfim. E aí, se ele conseguiu chegar, por exemplo, ele veio da China e ele chega aqui no Brasil. Aí ele tem um novo obstáculo, vai ser a descarga, que também é um outro processo em que ele vai ter que suportar para, por fim, talvez se estabelecer no novo ambiente. Quer dizer, na verdade, isso é uma sorte, que é um processo que não é assim tão simples, porque a gente tem uma frequência de inoculação de água de lastro absurda. Se fosse um processo simples, a gente já teria perdido boa parte da biodiversidade marinha, né? Pode passar, por favor.
Então, aqui só de uma forma mais esquematizada, né? Eu adaptei de um artigo que é até antigo, né? Como é que isso acontece, né? Como é que uma espécie ela se torna invasora, né? Que, num primeiro momento, ela pode ser uma espécie exótica, quando ela consegue transpor as barreiras geográficas, né? Geralmente mediadas pelo homem. Se ela consegue se adaptar ao novo meio, né? Por isso que um dos fatores assim mais importantes para a gente poder entender e para a gente até prever o risco da descarga daquele lastro é justamente perceber se existe similaridade entre o ambiente em que a espécie veio e o ambiente em que ela está sendo descarregada. Então, se ela chega nesse ambiente e ela consegue se adaptar bem àqueles parâmetros ambientais existentes, ótimo. O que vai acontecer? O próximo passo, ela vai se reproduzir. Se ela consegue se reproduzir e formar novas populações, ela se dispersa e aí sim ela pode começar a causar impactos no novo meio e aí sim ela se tornará uma espécie invasora. Até então, ela é só uma espécie não nativa daquele meio. Pode passar, por favor. E aí, uma das formas de lidar com essa questão, já que a gente está falando de transporte marítimo, foi justamente, primeiro, a adoção de resoluções pela Organização Marítima Internacional, que é a agência especializada da ONU para esse tipo de assunto, para o transporte marítimo. E aí a gente teve, na verdade, em 82, na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, já se abordava a questão das espécies exóticas, então já se falava que os Estados-membros deveriam tomar medidas para controlar a introdução, fosse ela intencional ou não, de espécies exóticas. E depois, em 92, na Rio 92, já se requeria a IMO, especialmente, que controlasse isso por meio de medidas internacionais de controle e gestão da água de lastro. Então, a gente tem, primeiro, essa resolução de Assembleia 774, ela foi revista, essa resolução, e foi adotada uma nova resolução, que é a 868, de 97, mas eram diretrizes voluntárias, ou seja, né, não havia nenhuma penalização associada ao não cumprimento daquelas medidas. E aí, com o programa Globalast, que foi um programa que foi iniciado em 2000, a primeira etapa do Globalast terminou em 2004, justamente com a adoção da Convenção de Água de Lastro, né, que até brincavam na época, ela foi adotada numa sexta-feira, 13 de fevereiro, então, que isso teria dado um certo azar, né, a convenção teria... Para os supersticiosos, não tem botafoguense aqui, então não tem supersticioso. Então, ela demorou bastante até para entrar em vigor, na verdade, porque ali a gente já previa que seria necessário o desenvolvimento de tecnologias até então inexistentes. Então, por isso que, na verdade, ela demorou a entrar em vigor, né? Mas agora ela entrou em vigor e agora a gente tem que encarar isso como um fato real, né? Então, o que a gente tem dentro da Convenção de Água de Lastro? A gente tem mais de uma forma, claro, de você gerenciar essa água de lastro. A primeira delas, obviamente, é não deslastrar. Se você não deslastra, você não tem que gerenciar. Você está indo para um porto, mas você não vai deslastrar, ninguém vai te cobrar, né? O Estado costeiro não vai te cobrar nenhuma medida de gestão. A outra forma, a gente mencionou rapidamente, que é o que chama de regra D1, é a troca oceânica, ou seja, o navio, quando ele está viajando, ele a pelo menos 200 milhas da costa e a pelo menos 50 metros de profundidade, ele tem que... Não, desculpe, 200 milhas, 200 metros de profundidade, que é justamente na quebra da plataforma, né, que você tem o talude, e aí você tem uma mudança de ambiente. Ele pode fazer essa troca, ou a pelo menos 50 milhas da costa, mas sempre mantendo essa profundidade de 200 metros, que tem a ver justamente com a quebra da plataforma continental. Então, existem 3 formas de fazer isso, 3 formas recomendadas pela IMO, inclusive o método de diluição é o método de diluição brasileiro, foi desenvolvido pela Petrobras no final da década de 90, e ele é uma adaptação do método do fluxo contínuo, e tem ainda o método sequencial, né? Que você tira toda a água do tanque e você insere novamente, né? Quer dizer, o tanque fica zerado e depois você preenche ele novamente o volume de água necessário.
E o fluxo contínuo, não. Você vai bombear 3 vezes o volume daquele tanque para garantir uma troca de pelo menos 95% daquela água. Mas ele isolava partes do convés, enfim, é meio caótico na hora de executar. E aí que entrou esse método proposto pela Petrobras, eles fizeram no navio Tanque Lavras, na época, e de adaptar a tomada de água por cima, né, do tanque, que causava muito menos problemas em termos de operação do navio. Só que, como essa regra D1 ela tinha já um phase-out desde o início, ninguém investiu muito nisso, né, porque sabia que ela seria substituída pela regra D2, que é justamente você tratar a água de lastro a bordo da embarcação, que é o terceiro retângulo aqui, sistemas de tratamento a bordo, que podem ser sistemas mecânicos, filtração, centrifugação, químicos, quando você tem a utilização de alguma substância ativa, ou físicos, né, como calor, ultrassom, ultravioleta. Na verdade, na prática, a gente tem a adoção de métodos mecânicos mais químicos, mecânicos mais físicos, porque, obviamente, se você utiliza um filtro, é muito mais fácil você tratar a água quando ela tem menos organismos, né? Ou ainda estruturas de recepção nos portos. E isso aqui, na época que foi discutido, o pessoal aqui do Brasil, enfim, da ANTAC e a autoridade portuária questionava muito, né? Como é que seria isso, uma vez que são volumes muito grandes, né, de lastro que eles teriam que tratar, ou que teriam que receber. Deixa eu ver se vai aqui. Ó. Não, agora só que eu só fiz errado. Foi. Esse slide eu peguei de uma apresentação do DNV, que eu achei bastante interessante, eu não vou detalhar isso, mas existe todo um estudo atualmente, né, com relação a investimento, com relação a custos operacionais e custos de investimento, e em função dos tipos de sistema de tratamento que estão disponíveis. Então, é bem interessante, né? E, enfim, se tiver os armadores aqui representados pelo comandante Mário, ou, enfim, é uma apresentação bem enriquecedora nesse aspecto, que tem muito mais detalhe do que eu trouxe aqui, apenas mencionando esse trabalho que é recente e foi muito bem feito. Então, com relação à convenção, né, essa mudança do método D1 para o D2, isso ficou associado, teve uma resolução MAPC, em que se associou justamente a migração de uma forma de gestão para outra, quando fosse a época, quer dizer, em função da época de renovação do certificado IOPP, que é o International Oil Pollution Prevention, que tem a ver com, na verdade, com o anexo 1 da Marpol. Então, em função da data de renovação, ele teria que colocar o sistema de tratamento na vistoria seguinte, ou ainda numa segunda data, né? Então, isso até aconteceu que vários navios adiantaram essa renovação do IOPP para que não tivessem que colocar o sistema de tratamento assim que a convenção entrasse em vigor, porque assim, o menor tempo eram 2 anos, todos os navios teriam 2 anos, mas os navios queriam ganhar um pouco mais de tempo, então eles adiantaram a renovação do IOPP para que ganhassem mais tempo para frente. E, por fim, a gente chega aqui na parte do Experience Building Phase, que é justamente o momento que a gente vive agora. Na verdade, o Experience Building Phase estaria acabando agora, mas existe um documento que foi submetido à próxima MAPC, reunião do Comitê de Proteção ao Meio Ambiente Marinho, em que se requer uma extensão dessa fase, até porque a gente foi pego pela pandemia, e também porque apenas 4 Estados-membros haviam até então, né, até julho desse ano, submetido dados. Quer dizer, a gente teria muito pouca informação para trabalhar em cima, para analisar e até para propor emendas à convenção. Então, essa Experience Building Phase, ela tem essa fase
desculpe, de coleta, né, que seria a fase que a gente estaria experimentando, depois a análise, seria feita pela WMU, e aí sim uma revisão da própria convenção, caso os resultados apontassem para isso. E uma coisa importante é que justamente havia um consenso entre os Estados-membros de que os navios não seriam punidos durante essa fase de construção da experiência. Eu mencionei esses dois documentos, que esse documento aqui é um documento da BINCO, ICS, que pede a extensão dessa Experience Building Phase, e esse é o documento brasileiro que a gente escreveu e submeteu, enfim, falando justamente que tipo de informação a gente conseguiu coletar durante os experimentos que a gente teve aqui. Então, como é que aconteceu isso? A gente teve 2 eventos, e a autoridade marítima, né, convidou as partes interessadas locais a se engajarem em uma pesquisa cooperativa, justamente para tentar entender como é que estava acontecendo a implementação da convenção. As partes interessadas, enfim, IBAMA, órgãos estaduais de meio ambiente, outros stakeholders, né, para fazer parte disso e a gente atuar em nome do Brasil. A experiência que a gente teve com esses 2 eventos a bordo, né, foi tanto em Tubarão quanto lá em Ponta da Madeira, que a gente fez primeiro um treinamento com os inspetores navais, depois foi a bordo com eles, levou equipamentos para poder coletar a água e aferir, né? Essa experiência inclui os resultados de uma pesquisa com os 20 oficiais, que a gente teve oportunidade, né, os 20 Port State Control, que a gente teve a oportunidade de instruir, em 2 portos altamente ativos, né, que, como eu mencionei, Tubarão e Itaqui, Ponta da Madeira. E a gente percebeu também que as embarcações também faziam uso dos 2 métodos acoplados, né? Geriam a água primeiro trocando, para facilitar justamente a etapa de tratamento. Então, como é que a gente operacionalizou isso a bordo da embarcação? Primeiro, a gente teve como guia essa resolução da MPC, que fala das 4 layers, né, das 4 estágios de inspeção. O primeiro estágio documental, que a gente verifica se o navio tem... Parou de... Foi, tá bom? Se o navio tem o plano de gerenciamento de água de lastro, se o navio tem um livro de registro de água de lastro. Num segundo estágio, a gente avalia o sistema, o próprio sistema tem um relatório, né, que você pode verificar quando que ele está sendo utilizado, se ele está dentro dos parâmetros, né, e até se a tripulação ela tinha familiaridade com aquele plano de gerenciamento. Num terceiro estágio, seria o estágio da amostra indicativa, que justamente os equipamentos que a gente levou a bordo eram 2 fluorômetros, né, que têm princípios diferentes, mas eles vão indicar justamente o risco de existirem organismos acima da concentração prevista na regra D2 da Convenção de Água de Lastro, e uma 4ª etapa, que seria justamente uma amostra detalhada. O Lohengrin fixou algumas amostras e levou para o IAPM para usar um citômetro de fluxo e fazer também uma análise de microscopia. Então, as preocupações dos inspetores quais eram? Primeiro, o volume e o peso desses dispositivos portáteis que a gente levou, desses 2 equipamentos. Segundo, se era necessário ter algum tipo de habilidade especial para operar esses equipamentos. Terceiro, quanto tempo isso representaria numa inspeção? E, por fim, se haveria disponibilidade de pessoal técnico para apoiá-los, caso fosse necessário a gente chegar ao 4º estágio da inspeção, que é a análise detalhada, porque, certamente, o inspetor naval ele não tem condições de fazê-lo, né? É necessário que sejam pessoas com expertise, enfim, tenham algum conhecimento de biologia, tenham um treinamento específico. E aqui, tentando reproduzir o que a gente percebeu, é que, de fato, quando a gente começa a verificar o padrão D2, o tempo da inspeção, né, ficou cerca de 2 vezes maior do que quando
a gente usava um refratômetro para verificar o padrão D1. A tripulação, que foi aquela tripulação chinesa da primeira foto, que foi lá de Ponta da Madeira, ela havia realizado a troca oceânica antes de utilizar o sistema de tratamento. E eles estavam bastante confiantes com relação aos resultados que a gente iria obter a partir da nossa análise. Ou seja, a junção dos dois métodos, das duas formas de gestão, isso dá mais confiança para a própria tripulação com relação ao compliance do navio. Com relação a essa preocupação, eu acho que isso foi descartado, né? Os equipamentos são pequenos, né? Na verdade, é uma maleta ou uma mochila, e é claro que aumenta um pouco, mas nada que, enfim, que vá causar algum problema, né, para eles. E apesar de a gente ter tido poucas réplicas, né, foram 2 navios apenas, né, depois a gente foi aí, atropelado pela pandemia, a gente tinha um universo amostral de 10 amostras, a gente percebeu que todas as análises indicativas, né, com os 2 equipamentos que nós levamos, os 2 fluorímetros, estavam dentro dos limites estabelecidos da regra D2, quer dizer, ambos os navios, em todos os tanques que a gente coletou a amostra, eles estavam cumprindo aquilo que prevê a convenção. Apenas uma amostra foi considerada como não conforme, isso só quando a gente fez a análise detalhada, né? A gente utilizou um citômetro de fluxo, que é um equipamento muito mais preciso. E também fez microscopia, né? Associou um corante às amostras, enfim. É todo um trabalho específico que tem que ser feito. E, com relação à preocupação geral sobre precisão e confiabilidade desses equipamentos portáteis, de fato, a gente não observou isso, mas a gente pode dizer que a questão dos sedimentos em suspensão, ou a questão da challenge water, que também é um outro aspecto que tem sido bastante comentado na IMO, ela é real e ela, na verdade, pode prejudicar o desempenho do sistema a bordo, né? Eu acho que eu já extrapolei o meu tempo, não tenho certeza. Já? Pode concluir, Cecília, você conclui, então, rapidamente. Tá bom, obrigada, Lohengrin. Isso foi só para mostrar os resultados dos 2 fluorômetros, né? Porque fluorímetros ou fluorômetros, né? Depende se a gente traduz pelo inglês americano ou pelo inglês britânico. Mostrando também um outro aspecto que é bem importante, que é a questão da vazão. A gente não pode ir lá onde você coleta água e abrir totalmente, né? Você tem que tentar dar uma conformidade, né? O que a gente chama de um fluxo isocinético, né? Que não é uma coisa simples também, mas por isso a gente fez essa coleta nas 3 vazões para ver se o resultado ele era muito diferente. E aqui é o resultado aí da análise do citômetro de fluxo, que mostra que havia, sim, uma população de fitoflagelados numa das amostras coletadas, e que essa única amostra aqui estaria non-compliance. Com relação à inspeção, né, o que isso refletiu para a inspeção? A gente tem esse estudo aqui da Imarest, né, que diz que quase 50% da frota já está equipada com sistema de tratamento de água de lastro a bordo, e que também mostra que, nos últimos anos, a indústria tem feito, de fato, esforços notáveis para desenvolver, aprovar e investir em soluções tecnológicas, né? Como eu mencionei, é muito mais simples assim, a gente entender o problema quando, por exemplo, é um incidente de poluição por óleo, né? Que a gente consegue visualizar o problema, ou até a questão da bioinvasão por bioincrustação, porque a bioincrustação ela prejudica a eficiência do navio. Então, o navio ele quer corrigir aquele problema. Agora, a água de lastro, qual é o problema, né? Então, assim, a princípio, você não está vendo esse problema. Então, mesmo assim, houve, de fato, esforços da indústria, né, dos fabricantes, dos armadores, em investir nessas soluções. E, em função da Experience Building Phase, toda a nossa atenção agora está concentrada para a implementação
e justamente o que isso vai significar para as operações e para a conformidade das embarcações. Então, a gente teve um outro estudo, né, em que a gente pediu que os agentes da autoridade marítima eles levantassem o número de navios que estavam chegando nas suas áreas de jurisdição, que estavam com sistema de tratamento instalado, e a gente percebeu que houve uma tendência a um aumento desse número de sistemas, né, o número de embarcações já com sistemas ao longo do tempo. Então, assim, isso foi uma coleta simples, de 6 meses apenas, mas a gente percebeu aqui, no total, a gente teve cerca de 41% dos navios, de todos os navios que chegavam, eles já estavam equipados com sistema de tratamento, que mostra a importância do nosso port state agora, enfim, ter condições de analisar essas amostras, né? Quer dizer, porque mudou totalmente, né? Uma coisa era você ter um refratômetro, outra coisa era a gente ter um fluorômetro, um fluorímetro. O nível de conformidade ele foi bastante alto nesse período, e a gente verificou, como eu já disse, que mais de 40% dos navios já tinham sistemas instalados. Também uma tendência geral de aumento da percentagem de navios inspecionados com o sistema de tratamento ao longo do tempo, como é esperado, né? E os resultados, eu acho que os resultados eles mostram a eficácia das regras e procedimentos implementados pela Autoridade Marítima Brasileira e também, maiormente, os esforços feitos pela indústria do transporte marítimo para se adequar, né? Apesar de todo esse momento caótico que a gente está vivendo. Cecília. Acho que é isso, Lohengrin. Olha, foi certinho. Brincadeira. Isso aqui são só alguns equipamentos, né, para a gente ter uma noção de que tipo de equipamento que eu estou falando para análise indicativa. Muito obrigada. Cecília, eu que agradeço em nome de todos os que tiveram a chance de assistir a sua palestra. As perguntas já estão chegando, eu fico muito feliz que todos queiram participar e lembro mais uma vez que pode ser pelo chat, o WhatsApp da Sobena, como for mais conveniente. Então, agora é hora da gente trazer a Natália Saiz. Natália, por favor, junte-se a nós. A Natália vai falar sobre análise de risco de disseminação de espécies exóticas invasoras. Obrigada, Lohengrin. Eu vou compartilhar a minha tela. Natália, para te dar uma ajuda, então, quando o tempo estiver chegando ao final, eu vou usar um shimmy. Você escuta? Escuto. Muito alto? Não, tá ótimo. Ok, vai lá, a bola é sua. Deixa eu compartilhar aqui só um minutinho. Já estão me assistindo? Já está aparecendo para vocês a apresentação? Ainda não, mas deve estar carregando. Uhum. Não ainda? Não. Só um minutinho. Foi? Sim, ok. Só colocar no modo de apresentação para a gente, mas a gente enxerga a sua tela. Tá ótimo. Bom, então, queria iniciar agradecendo, antes de mais nada, agradeço o convite pela Sobena, para falar um pouquinho dessa questão da bioincrustação exótica, né, em nome da consultoria ambiental. A consultoria fica ali no meio do caminho, fazendo a ponte entre os operadores de óleo e gás e a academia. Então, às vezes, a gente fica meio sem saber onde se colocar, né? Então, esse espaço para a gente ter oportunidade de falar do nosso trabalho é super importante, então agradeço muito. Para mim é um prazer estar ao lado de grandes profissionais da área, né? Tanto a comandante Cecília quanto a Gabriela, que são grandes nomes de referência da água de lastro. Agradeço também pela sua introdução, Lohengrin, nesse painel. E, desde já, peço desculpas por não conseguir estar presencialmente, né, junto com vocês, em função de ter um bebê em casa, que ainda precisa de mim por perto, mas agradeço muito por essa oportunidade e possibilidade de estar remotamente.
Então, eu sou a Natália Saíce, sou bióloga marinha, né, como o Lohengrin falou, e aqui nessa apresentação eu vou falar um pouco da análise de risco como ferramenta no gerenciamento da bioinvasão pela bioincrustação marinha. E aí o meu foco vai ser realmente na bioincrustação e não na parte de água de lastro. Eu vou falar na bioincrustação principalmente dos navios, né? Então, só para contextualizar, acho importante para todo mundo ficar na mesma página, a comandante Cecília já adiantou, mas acho que vale complementar. Os conceitos, né, biologicamente falando, do que é bioincrustação, e nada mais é do que a fixação de organismos bentônicos, né, o termo técnico que a gente chama, que são organismos que precisam se fixar em algum substrato, sendo ele natural ou artificial. Deixa eu só tirar isso aqui da frente, pronto. E aí, os principais grupos de organismos bioincrustantes que a gente conhece são as macroalgas, as esponjas, os quinidários, aí representados pelas anêmonas, principalmente, né? Para facilitar, ficar mais palatável essa nomenclatura, os bivalves, os poliquetos tubícolas, que são também conhecidos como os vermes do mar, os cirripédios, aí, conhecidos principalmente as cracas, os briozoários também são invertebrados coloniais e as asídeas. Então, esses são os principais grupos de bioincrustantes. Então, como funciona a questão da bioinvasão, né, e da chegada de organismos exóticos? Essas espécies se fixam em estruturas flutuantes, aí a gente pode considerar os navios como estruturas flutuantes, e elas saem das suas áreas nativas, dos seus ambientes de origem, e vão para outros lugares que normalmente elas não ocorreriam, né? Então, elas saem da sua área nativa e podem causar impactos ou não, como a comandante Cecília já ressaltou. Quando elas não causam impacto algum, impacto ambiental, socioeconômico, elas são espécies exóticas. Então, a partir do momento que elas causam impactos, elas são nomeadas espécies invasoras. Então, de acordo com o status de introdução do Ministério do Meio Ambiente, uma espécie exótica contida é aquela que está apenas em ambiente artificial, né? A partir do momento que ela é detectada no ambiente natural, aí, em algum costão rochoso, por exemplo, ela já é classificada como espécie exótica detectada. E aí acende o sinal de alerta. A partir do momento que essa pequena colônia começa a se proliferar, né, começa a se reproduzir e ocupar diversos pontos daquele ambiente, já pode-se dizer que ela é uma espécie exótica estabelecida. E aí ela vira invasora quando ela começa a competir com espécies nativas, né? E aí a gente tem um exemplo, todas dessas fotos, os exemplos são do coral-sol, são 2 espécies de coral-sol que hoje a gente tem no Brasil. E aí é possível ver a total dominação do espaço, né? E há uma competição por espaço, e causando impactos tanto ambientais nas populações locais, nas espécies nativas, e aí expandindo, podendo gerar impactos sociais, econômicos, de maneira geral. E aí, falando especificamente do coral-sol, essa é a distribuição geral assim, das 2 espécies de coral-sol. Então, é possível observar que a distribuição está praticamente em toda a costa do Brasil. A área mais ao sul é em Santa Catarina, na Reserva Biológica do Arvoredo, né, que é uma unidade de conservação. No Paraná, também em 2 unidades de conservação, a área de proteção ambiental de Guaraqueçaba e no Parque Nacional Marinho das Ilhas dos Currais. São Paulo ali é uma região super contaminada, região de São Sebastião e região, passando ali pela... de maneira geral, São Sebastião, Ilhabela, é uma região já bem conhecida por estar contaminada. No Rio de Janeiro, a principal porta de contaminação, onde tudo começou lá na década de 80, foi a região de Angra dos Reis, né? Baía de Ilha Grande, mas também já tem focos de contaminação aqui, perto da Baía de Guanabara, Arquipélago das Cagarras, e mais ao norte do Rio de Janeiro, Arraial do Cabo, Cabo Frio e a Armação dos Búzios. Na região de Espírito Santo, Guarapari e Vitória, Bahia, a região de Baía de Todos os Santos, incluindo áreas estuarinas para as quais a gente nem imaginava que o coral-sol pudesse ser capaz de ocupar, né? Porque são águas mais salobras, mas existe registro de contaminação.
Também já chegou no Nordeste, né? Então já tem registro de coral-sol em Sergipe, em plataformas de óleo e gás. Pernambuco, ali no Porto de Suape, também em naufrágios, né? São diversos naufrágios ali em frente a Pernambuco, naufrágios de Marte, Virgo, São José, enfim, diversos outros que já estão contaminados com coral-sol. Rio Grande do Norte também, um naufrágio, Comandante Pessoa. E no Ceará, também 2 naufrágios ali ao largo dos municípios de Acaraú e São Gonçalo do Amarante. Então, isso aqui é mais um overview para passar a ideia do quão problemático é essa questão da bioinvasão, né? O quão crítico é essa questão e o quão difícil de lidar, principalmente se a gente for considerar o cenário que a gente tem hoje no Brasil de trânsito de embarcações. Essa imagem que eu tirei, esse mapa eu tirei do Marine Traffic ontem, né? Então é super recente. Então a gente consegue ter uma dimensão das rotas de navegação. As linhas vermelhas é um mapa de densidade. Então as linhas vermelhas representam o maior fluxo de embarcações. Então toda a costa brasileira tem um alto fluxo de embarcações, né? E essas embarcações podem ser consideradas vetores de dispersão de espécie exótica para toda a costa. E aí, quando a gente fala em vetores de dispersão, a gente considera não só as embarcações de óleo e gás, né, mas diversos outros tipos de embarcação. Então, a gente pode falar das plataformas de petróleo e os equipamentos flutuantes, né, e aí, considerando essas unidades como trampolins, stepping stones, porque são unidades que ficam estacionadas, então não são os principais vetores de leve e trás, mas são unidades que podem contaminar embarcações que se aproximam. E aí sim, as embarcações de apoio, que oferecem apoio às atividades de offshore, de óleo e gás, mas também outros tipos de embarcações, como embarcações de apoio às atividades de estaleiros, indústrias de reparo, embarcações de apoio portuário, balsa, dragas, embarcações de cabotagem, embarcações de longo curso e também embarcações de passeio e embarcações de pesca. Então, qualquer embarcação que navega está suscetível ao transporte de espécies exóticas. Bom, e aí dentro desse contexto, dentro desse cenário, é importante a gente citar dois arcabouços legais, né? A Lei 9605 de 98, no artigo 31, e o Decreto 6514 de 2008, que definem que a introdução de espécies exóticas é uma conduta vedada por lei, sendo crime e sujeito à infração administrativa. Dentro desse contexto difícil de lidar, o IBAMA, que é o órgão ambiental licenciador federal, né, em 2017, colocou o PPSEX, que é o Projeto de Prevenção e Controle de Espécies Exóticas, como uma condicionante da licença ambiental. E lá em 2017, ninguém sabia muito bem como lidar, como seria esse projeto, e ao longo desses anos, o projeto vem sendo desenhado e melhorado a cada ano, né? Então, desde 2018, a Ultrabrines elabora ou implementa o PPSEX para diversas empresas do setor de óleo e gás, as principais empresas privadas, né? Então, implementa a Prenalta, ExxonMobil, Equinor, ou elabora, né? Shell, enfim. E ao longo desses anos, a gente foi conseguindo observar oportunidades de melhoria realmente no projeto, né? Tornando ele mais operacional e eficiente do ponto de vista da bioinvasão e da biossegurança. E aí, falando um pouco da biossegurança, é importante a gente lembrar que a biossegurança se baseia em 3 principais procedimentos, em 3 pilares principais. O primeiro deles é a detecção precoce. E como fazer a detecção precoce de espécies exóticas, né? Ela se baseia, então, em um monitoramento contínuo, e esse monitoramento está relacionado a inspeções periódicas, que vão permitir estudos mais aprofundados, porque apesar de a gente ter hoje esse assunto sendo muito falado, a gente ainda carece de muita informação científica de qualidade, né? Então gerar subsídios para estudos aprofundados e gerar um banco de amostras de DNA. Diversos grupos de análise genética já existem, grupos bem conceituados no Brasil,
E esse banco de DNA permite rastrear, fazer essa rastreabilidade das espécies exóticas, invasoras principalmente, né, que oferecem risco socioeconômicos e socioambientais. Uma vez sendo encontrada espécie exótica com potencial de invasão, e aí a gente parte para as medidas de controle, e aí elas podem estar relacionadas tanto ao monitoramento da área, né, quanto até mesmo a retiradas localizadas desses indivíduos. E aí a grande questão, que é o que a gente considera o grande gap desse assunto, é a resposta rápida. Quando a gente fala de bioinvasão, a rapidez de resposta é fundamental. Se a gente considerar que o coral-sol foi descrito lá na década de 80, e que há poucos anos a gente fala dele, que ele entrou que a gente fala dele com mais frequência, né? E que ele entrou, eu acho que para o dia a dia das operações, pelo menos para as operações de óleo e gás, né? Se passaram aí mais de 20 anos. Então, uma resposta rápida ela é fundamental do ponto de vista da bioinvasão, porque ela permite, se for identificado no início, uma erradicação. Quando esse tempo passa muito, a erradicação ela se torna cada vez mais difícil, cada vez mais inviável. É claro que tudo de acordo com a autorização das agências competentes e acompanhamento dessas agências. Então, acho que a gente está nesse momento de grande discussão e envolver diversos atores que participam desse processo é fundamental. E aí, dentro desse contexto de lições aprendidas e oportunidades de melhoria, eu vou falar um pouco da análise de risco, que está muito relacionado ao primeiro procedimento da detecção precoce, tá? Então, o que é a análise de risco? O conceito de análise de risco? É uma ferramenta que vai usar métodos e técnicas quali e quantitativas para estimar a probabilidade e consequências de eventos indesejados. Existem diversas metodologias de análise de risco para diversas atividades diferentes. Quando a gente fala de meio ambiente, a análise de risco vai sempre focar na parte ambiental, tentando proteger os aspectos ambientais, econômicos e sociais. Tá? E na questão da bioincrustação, é a mesma coisa. Ela vai auxiliar na tomada de decisões, principalmente em relação a esses vetores que transportam bioincrustação e, eventualmente, espécies exóticas. Então, a análise de risco parte de uma avaliação preliminar do risco da unidade ter coral-sol, que hoje é o principal, são as duas principais espécies, né, que oferecem grande risco ao nosso litoral, principalmente áreas super sensíveis, como o Banco de Abrolhos, um dos maiores bancos de recifes de corais do mundo. Então, hoje essa espécie é que está sendo mais falada, apesar de não ser a única espécie exótica que existe no Brasil. A gente vai falar um pouco mais adiante sobre isso. Mas, no primeiro momento, essa avaliação preliminar é focada no coral-sol. São as espécies do gênero Tubastreia. E o objetivo dessa avaliação preliminar é garantir que todas as unidades marítimas vão iniciar a sua atividade livre de coral-sol, de bioincrustação exótica invasora, né? Então, como isso é feito? É com base em avaliação de documentação. Então, data da última limpeza de casca, aplicação de tinta anticrustante, o tipo de tratamento anti-incrustante utilizado. A gente tem observado que a aplicação de tinta anti-incrustante tem sido um forte aliado no combate à bioincrustação, e também, obviamente, a bioincrustação exótica. Então, essas datas, tintas frescas, oferecem maior proteção contra a bioincrustação. Então, isso tudo é avaliado. Além disso, locais visitados e tempo de residência, desde a última limpeza, a última docagem. E com isso a gente consegue estabelecer um fluxograma como esse aqui, né? Que a gente consegue estabelecer um risco baixo, ou considerável, ou moderado, com base no histórico de navegação e de atividades daquela unidade, né? Então, não vou entrar em detalhes aqui por conta do tempo, mas, basicamente, como eu já falei, se a limpeza e a aplicação é muito recente, o risco de ter coral-sol é muito baixo. Da mesma forma que se a embarcação veio de uma região biogeográfica muito diferente, então, por exemplo, se a embarcação veio do Mar do Norte, que é completamente diferente da origem, né, do coral-sol, a chance de ter coral-sol é muito baixa, então esse fluxograma permite
estabelecer o risco de ter coral-sol ao início da atividade, de modo que a indústria consiga se adaptar e já prever que todas as suas unidades comecem com risco baixo. Caso haja alguma discrepância, é o momento de alinhar os ponteiros novamente e estabelecer medidas para que esse risco fique como sendo baixo. Tá? Então, essa é a primeira barreira, né? E aí focada no coral-sol, como eu já disse, e permite que ações rápidas possam ser tomadas para evitar que embarcações comecem a operar já contaminadas com coral-sol, oferecendo risco durante toda a sua operação, né? E aí, ao longo da operação, e aí depende muito da operação, se vai ser uma atividade de produção, que é mais longa duração, uma atividade de perfuração, que é mais curtinha, mas, independente disso, as atividades vão prever inspeções de casco, né? Então, essas inspeções previstas no PPSEX podem ocorrer ou por mergulhador, ou através de mergulhador, né? Ou através de... Ultimamente, a gente tem utilizado bastante por conta de segurança operacional. ROVs, que são veículos operados remotamente, e os dois funcionam perfeitamente. O que é mais importante é que delineamento amostral seja seguido. E o que é esse delineamento amostral, né? A grosso modo, é o roteiro da inspeção para garantir que toda a obra viva do casco seja inspecionada, principalmente as áreas nicho, que são aquelas áreas com maior probabilidade de ter espécie invasora, em função do seu hidrodinamismo, serem áreas com menos exposição à luz. Então, são locais que a comunidade científica já sabe tem maior probabilidade de ter espécie invasora incrustada. E aí, como eu falei, o cronograma de inspeção vai depender de cada operação. Com a avaliação dessas imagens por um taxonomista, né, com experiência em bioincrustação, a gente consegue seguir com a metodologia de análise de risco, que se baseia em 3 fatores, né? Então, ela vai considerar os aspectos ecológicos e o histórico de introdução das espécies identificadas na inspeção, né? Então, ela vai avaliar 3 fatores. O fator A, que é o nível de bioincrustação, que varia de 0 a 5, eu vou falar um pouquinho mais no próximo slide. O fator B, que é o status da espécie exótica em relação à bioinvasão. E o fator C, que é a probabilidade de sobrevivência e dispersão das espécies exóticas encontradas no destino. Então, aqui a gente consegue perceber que o foco mudou um pouco. Lá no início, na análise preliminar, que era muito focada no coral-sol, aqui o leque se abre. E aí a grande importância de fazer uma avaliação um pouco mais ampla, né? Um pouco mais completa. Porque, do ponto de vista da prevenção, isso é muito importante. Hoje todo mundo está muito focado no coral-sol, e com toda razão, mas a gente não pode esquecer que as espécies exóticas continuam existindo e daqui a algum tempo podem surgir outras espécies com potencial de invasão. Então, essa metodologia de análise de risco, ela vai focar no risco de bioinvasão de maneira geral, um espectro mais amplo, e não somente no coral-sol. Então, falando especificamente do fator A, que é o nível de bioincrustação, é um método rápido e eficiente, e ele vai quantificar a incrustação nos cascos dos navios, por área, né? Então, o LOF, que a gente fala, é o Level of Fouling, ele vai de 0 a 5, o 0 é sem nada incrustado, ou seja, a embarcação acabou de sair do dique, acabou de pintar, enfim, não tem nem nada de incrustação. O 1 é apenas o biofilme, aquela camada fina de bioincrustação, imperceptível, às vezes a olho nu, até o 5, que é o nível mais avançado de bioincrustação, né? E esses níveis foi estabelecido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Aquáticas e Atmosféricas da Nova Zelândia, que é uma instituição super reconhecida. Então, além do fator A, existe o fator B, que indica se houve algum registro de impacto ecológico ou econômico após o estabelecimento da espécie em locais fora da sua origem, aí é com base em referências bibliográficas ou publicações mundiais, o que existe de documentação. E existem 3 categorias possíveis, né? Sem registro de introdução fora do local nativo, registro de introdução fora do ambiente nativo, no entanto, sem informações de impactos ecológicos e econômicos,
E, por último, registro de instalação fora da sua área nativa e com descrição de impactos ecológicos e econômicos em qualquer lugar do mundo. Além do fator B, existe o fator C, que é o último fator, né, que é avaliado, e ele consolida informações de sobrevivência e dispersão da espécie exótica encontrada. Então, são três categorias possíveis. Então, vai desde improvável, passando por possível a muito provável. A categoria improvável prevê que a dispersão vai ocorrer apenas em raras exceções. E isso é previsto para quem? Né? São espécies de regiões biogeográficas muito diferentes, espécies que até hoje não foi descrita nenhuma ocorrência fora da sua área de origem. A segunda categoria possível, a dispersão poderá ocorrer em algumas situações. Então, isso se dá em espécies originárias de áreas biogeográficas parecidas, né? No entanto, sem registro de ocorrência fora da sua origem. Ou espécies já introduzidas, mas sem impacto em outras regiões, ou ainda espécies que não estão presentes na costa brasileira. E, por último, a categoria muito provável, e ela quer dizer que é muito esperado que a dispersão ocorra, né? Então, ela prevê que espécie incrustante exótica, que ela já ocorre para a costa brasileira, principalmente se já houver registros no ambiente natural. E aí, nesse caso, é o exemplo clássico do coral-sol, né? Ou distribuição descontínua ao longo da costa, associada a áreas críticas, como áreas portuárias e marinas, que costumam ser as primeiras áreas contaminadas, né, em ambiente artificial. Bom, considerando, então, a associação dos três fatores que eu acabei de comentar, a gente construiu, eu e a Luciana Messano, né, que é minha grande parceira de análise de risco, a gente construiu essa matriz de risco com base nos três fatores. Não vou entrar em detalhe de cada linha dessa tabela, mas, basicamente, aqui estão os três fatores, né? Fator A, fator B e fator C. Após a avaliação das inspeções por um taxonomista, é possível avaliar cada espécie e aí encaixar cada espécie nessa categoria de risco. E aqui é possível ver, ó, aqui tem outro slide falando da matriz, né, continuação. E aí vocês vão ver que as espécies do gênero Tubastré, que são as espécies de coral-sol, vão ter sempre risco extremo. E aí fica a dúvida, mas por que fazer isso, se hoje está todo mundo focando no coral-sol? Essas ações são importantes, como eu falei, o gerenciamento da bioinvasão ele é muito complexo, né? Lidar com essa questão é muito difícil, porque envolve diversos atores, e um inimigo, às vezes, silencioso, está na água, nem sempre a gente sabe o que tem ali na inspeção, incrustado no barco, mas esse acompanhamento é fundamental para que possam ser estabelecidas medidas mitigadoras de forma rápida. E aí a gente desenhou um esboço, né, do que pode ser, de como aquela tabela, aquela matriz de risco pode subsidiar a adoção de medida mitigadora. Então, por exemplo, se forem identificadas espécies com risco não significativo, muito baixo ou baixo, a princípio não seria necessário nenhuma medida mitigadora, né? A embarcação poderia seguir o seu fluxo operacional normalmente. Caso alguma espécie caia num risco moderado, aí teria que se avaliar a necessidade de implementação de medida mitigadora voltada ao monitoramento e gerenciamento da frota. Já o risco alto poderia ser avaliado a necessidade de medidas de controle. E aí, pensando em ações de limpeza especificamente, né? A gente sabe que existem diversos desafios operacionais vinculados a essa limpeza, esse controle, mas ele precisa ser considerado até um risco extremo. Eu preciso te interromper, preciso do tempinho, fazer esse papel ingrato aí para que você conclua, senão... Claro, mas eu estou no penúltimo slide. Obrigada, Lohengrin. E aí, até a gente chegar no risco extremo, realmente, que é quando medidas mitigadoras são necessárias. Então, aqui eu chego às minhas considerações finais, e aí, como modo de concluir, a análise de risco é uma importante ferramenta para gerenciar e padronizar os procedimentos relativos ao manejo da bioinvasão para as atividades de óleo e gás. Como eu falei ao longo de toda a minha apresentação, ela facilita a detecção precoce da introdução de espécie exótica. Então, do ponto de vista da prevenção, ela é primordial. E aí eu ressalto que nos últimos 10 anos,
tivemos 15 novas espécies, né, 15 novas incursões de espécies exóticas que podem vir a ser um problema ou não. E aí essa lista é mais recente, de Teixeira e Creed, do ano passado, 2020. Então, quando a gente olha de maneira mais ampla, a gente vê que o coral-sol sim é um problema, mas ele não é o único problema. A gente pode ter outros problemas, né? Além disso, ela permite identificar novos pontos de introdução para uma mesma espécie e é uma excelente ferramenta na tomada de decisão, do ponto de vista do gerenciamento, né? Esse gerenciamento da bioincrustação vem sendo discutido e é importante que ele entre no dia a dia da operação. E aí eu deixo no final uma reflexão que é importante a gente fazer, eu sempre faço, do ponto de vista da prevenção e do controle. O controle ele é super importante quando a gente já tem uma espécie estabelecida, ele tem o seu valor, mas a prevenção também não pode ser deixada de lado, né? A gente não pode sempre apagar incêndio. Uma espécie identificada bem no início da sua introdução, ela consegue ser controlada muito mais fácil, com custos muito reduzidos, inclusive, né? E aí eu deixo uma foto do mexilhão verde, que foi descrito aqui pela primeira vez para o Atlântico Sul, pela Luciana e colaboradores, Messano e colaboradores, que a gente ainda não sabe o que vai... Ele é uma das novas espécies, né, das incursões, e aí eu deixo essa reflexão para a gente fazer, né, o papel, a importância da prevenção nessa questão da bioinvasão. E com isso eu agradeço, me coloco à disposição para qualquer dúvida, e muito obrigada. Obrigado, Natália. Nada. Pela sua palestra, sua excelente apresentação. E agora, então, vou chamar a Gabriela. Gabriela, se junta a nós aí e vamos... Ok, a Gabriela está chegando. Então, a Gabriela vai falar para nós um pouco sobre monitoramento da água de lastro e bioinvasão nos portos brasileiros. Gabriela, você tem aí o auditório. Funcionando? Tá certo, Lohengrin. Muito obrigada pela apresentação. É sempre um desafio falar aqui depois, né, da Natália e depois da comandante também, que nós já estivemos juntas, comandante Cecília, em outro evento também falando água de lastro, no mesmo painel, e também com o Lohengrin. Então, a gente vem se encontrando nos eventos discutindo, e é sempre um desafio também trazer novidades. Né, gostaria de agradecer a Sobena, na pessoa da Silvia Schaffel, que fez o convite para estar aqui participando do evento, e também, hoje, nesse evento, representa o Vista Brasil. E fico muito feliz de fazer parte desse painel, que é um painel composto por mulheres, única e exclusivamente por mulheres, e parabéns à Sobena por buscar mulheres no mercado, mulheres especialistas em temas específicos. E trazer mulheres num painel específico abre a oportunidade, dá visibilidade também a outras pesquisadoras e principalmente a jovens estudantes que estão entrando no mundo da pesquisa, que estão entrando no mundo do shipping, os estudantes que estão assistindo em casa e que vêm aqui mulheres especialistas. Então, parabéns à Sobena pela iniciativa, por trazer esse painel e que a gente tenha cada vez mais mulheres, porque há no mercado, sim, muitas mulheres capacitadas para falar desses temas técnicos e específicos da indústria do shipping. Eu hoje falo aqui como representante do Porto do Itaqui, eu sou advogada e venho falar um pouco da minha experiência como gerente jurídica do Porto e também como durante 3 anos fui gerente jurídica do Porto do Itaqui, desculpa, gerente de meio ambiente do Porto do Itaqui e também assessora legal nessa parte específica de regulação. E os desafios, quando a gente fala de água de lastro, eles vão além da implementação, eles vão também no trabalho com a sociedade, em buscar responder aos anseios da sociedade. E é sobre isso que eu vou tentar falar um pouquinho hoje. Pronto. Quando a gente vê esse dado, a gente vê recordes, a gente vê navios, a gente vê movimentação, a gente já pensa, nós portuários já pensamos em tarifa, pensamos em desenvolvimento da economia local, desenvolvimento da economia nacional, aumento da participação do Brasil no comércio internacional. A gente vê navios, a gente vê números, a gente vê cifras, né? E, obviamente, com isso vem uma grande responsabilidade por nós,
gestores das atividades portuárias na lida no dia a dia com essas embarcações de diversas bandeiras e de diversos países. Mas qual é a imagem que a comunidade vê associada a esses navios? Essa imagem que eu tenho à direita, ela é uma imagem que se vê quando você faz uma caminhada pela manhã na Baía de São Marcos, lá na Avenida Litorânea. A média de navios que nós temos são 38 navios, e esperando, aguardando liberação, mas a gente já chegou a uma fase a ter quase 100 navios aguardando liberação. E quando a gente tinha 100 navios aguardando na fila de espera, a imagem que a comunidade e a população vê quando se fala em água de lastro é essa. Um esgoto. A comunidade vê navios, a comunidade vê números, vê cifras, mas existe uma crença popular e um trabalho e um entendimento da sociedade de que navios trazem poluição, de que navios trazem espécies bioinvasoras, de que navios trazem espécies exóticas. E quando a gente fala na crença popular, eu não estou falando única, exclusivamente, daquela pessoa que está fazendo a caminhada na Avenida Litorânea, lá de São Luís, e vê as embarcações lá todos os dias. Nós estamos falando também de magistrados, nós estamos falando de profissionais, nós estamos falando de juízes, estamos falando do Ministério Público, estamos falando de advogados, que têm a crença única e exclusiva associada à poluição. E aqui eu trago um trecho que saiu agora em agosto desse ano, de uma decisão judicial, em que o juiz alega que o descarte sem controle e inadequado da água de lastro, proveniente das embarcações fundeadas na Baía de São Marcos e atracada nos portos de São Luís, afeta desfavoravelmente o meio ambiente, especialmente por, em grande parte, conter esgoto, dejetos humanos e industriais, e, eventualmente, materiais tóxicos, sem falar na possibilidade de liberar espécies animais e vegetais endêmicas que trariam prejuízo para a fauna e flora marinha local. Então, o magistrado faz uma interpretação de um dano eventual à flora e à fauna, mas o principal norte da decisão judicial fala em dejetos humanos e materiais químicos, que estariam compostos na água de lastro. E nós vimos aqui na apresentação da comandante Cecília, e nós vimos na apresentação da Natália Fassi, que o risco da água de lastro, o grande risco da água de lastro, não são trazer dejetos humanos, não é trazer produto químico, é a bioinvasão. E a comandante Cecília trouxe um desenho da água de lastro, e vocês aqui, profissionais todos do dia a dia, comandantes, conhecedores das embarcações, sabem que a água de lastro é necessária para a função de estabilidade, de estabilidade da embarcação, e não um tanque para receber os dejetos gerados durante a viagem do navio. Mas essa não é a crença popular. E quando eu digo não é a crença popular e não é a crença e o entendimento da sociedade, nós tivemos no Maranhão, há alguns anos atrás, uma decisão de um órgão ambiental estadual que criou uma norma, e uma norma que trazia uma obrigação aos portos locais a realizarem um controle extra de água de lastro, além daquele controle realizado pela Marinha e aquele controle realizado pela Anvisa, que obrigava os portos a credenciar empresas, a ir a bordo, a fazer a análise dessa água, tudo porque fundamentado na questão de poluição e contaminação de dejetos humanos e materiais químicos, não focado na poluição ou na possibilidade de bioinvasão e a introdução de novas espécies. Então, nós aqui sabemos e viemos conversando agora que o risco da água de lastro é, sim, dos ovos, larvas, cistos e micro-organismos que podem estar presentes nessa água, das bactérias que podem ser encontradas, eventualmente, sim, de origem fecal, e principalmente microalgas produtoras de toxinas nocivas. Nós já temos dados históricos que associam o surto de cólera na América Latina à água de lastro.
E essa introdução, principalmente a introdução de espécies exóticas, que podem promover o desequilíbrio ecológico natural, a perda da biodiversidade, prejuízos socioeconômicos em atividades utilizadoras de recursos naturais afetados, a disseminação de enfermidades em populações costeiras por organismos patogênicos. E quando a gente fala dos aspectos econômicos, nós tivemos em 94, no Maranhão, a introdução de uma espécie exótica, que era um caranguejo diferente do caranguejo local, que foi dominador, e que inicialmente se dizia que ele não era comestível, isso em 1994, e que anos depois ele se mostrou também comestível, ele não possui tanta carne quanto o nativo, mas sim foi uma espécie nova, uma espécie que foi introduzida e que hoje convive junto com as espécies locais, dados de 1994. E de 94 para cá, nenhum novo dado de espécie exótica bioinvasora. Nós estamos falando de quase 20 anos, nós estamos falando de quase 30 anos, sem dados novos de espécies exóticas e bioinvasoras no complexo portuário de São Luís. E o que a gente precisa desmistificar, então, a gente não tem dados novos. Mas não temos dados novos porque não se está pesquisando, ou porque não houve a introdução e os dados deram negativos, não se encontrou novas espécies. E quando a gente fala de água de lastro, e a gente começa esse trabalho de desmistificação do tema, primeiro, a comandante Cecília falou que nem todo navio traz lastro, né? Então, a gente só vai ter lastro naqueles navios que vão vir vazios, que vão vir para buscar carga. Então, quando a gente fala no complexo portuário do Porto de Itaqui, que nós, ano passado, recebemos 902 navios só no Porto do Itaqui, fora Porto da Alumar, se a gente associar Porto da Alumar e o Porto da Ponta da Madeira, da Vale, a gente recebe uma média de 1.400 navios ano. Desses 1.400 navios ano, todos os navios que atracam na Ponta da Madeira são navios que vêm para buscar carga. São navios que vêm para embarcar, então são navios que trazem lastro. Mas nem todos os navios que atracam no Porto do Itaqui são navios que vêm para buscar carga. Nós também trazemos cargas. Então, num total de navios que nós recebemos, de 902 recebidos ano passado, 868 até hoje de manhã, só no Porto do Itaqui, nós temos uma média de 30% a 40% dos navios que vêm com água de lastro. Então, a gente não é todo navio que traz água de lastro. Quando a gente fala em água de lastro, o segundo ponto é que essa água de lastro ela não se confunde com esgoto. Nós aqui sabemos disso, mas a gente tem um trabalho de desmistificar isso para a sociedade, explicar o que é o tanque, onde os tanques estão localizados, a diferença de esgoto, a diferença da empresa que faz retirada de resíduo a bordo do lastro, do deslastramento daquela água que vai saindo durante o carregamento do navio. E o principal ponto, nem toda espécie vai se reproduzir e se adaptar. A Natália comentou também que não é toda espécie que vai vir para cá e que, eventualmente, vai se adaptar à comunidade local. Ela precisa encontrar aqui as mesmas características climatológicas do local onde ela foi captada. E isso considerando que não é feito a troca de água de lastro. E nós temos já no Brasil a norma 20, já diante da Convenção de Água de Lastro, que exige e que a troca litorânea da água, que essa venha sendo feita durante a viagem e que os registros sejam guardados a bordo da embarcação. E quando a gente fala sobre isso, qual que é, então, o papel da autoridade portuária? Né? O que a autoridade portuária pode fazer ou deve fazer? Nós vimos aqui os estudos que estão sendo encaminhados pela Marinha do Brasil, pela equipe pelo grupo de trabalho, que inclusive foi ao Maranhão fazer as suas pesquisas, em que se ainda busca estudar qual é a tecnologia que vai ser utilizada para essa análise, né? De que forma que vai se dar um controle maior para a implementação da Convenção de Água de Lastro. E aí quem faria? Quem faz? Quem é a autoridade portuária e quem é a autoridade marítima? Nós aqui também sabemos qual é o papel da autoridade marítima e a autoridade portuária, mas como gestores dos portos públicos, nós temos muitas vezes dificuldade para explicar qual é o papel da autoridade portuária e que ela não se confunde com o papel da autoridade marítima. Então, quando a gente fala em portos,
Os portos públicos estão estabelecidos na Constituição Federal, lá no artigo 21, que eles são de competência da União, que a ela compete explorar diretamente os portos fluviais, marítimos e lacustres brasileiros. E ela pode fazer isso diretamente ou indiretamente, diretamente através de concessões ou autorizações. E a lei principal é a Lei dos Portos, que tem por objetivo, então, disciplinar a regulamentação da atividade portuária, o papel da autoridade portuária, e o papel da autoridade portuária, principalmente no credenciamento de empresas que venham a realizar serviços nos seus portos organizados. Das formas de exploração dos portos brasileiros, nós hoje, então, temos 5 desdobramentos, 5 possibilidades de exploração dos portos, 2 formas de exploração direta, por meio de docas, ou por meio de delegação aos estados e municípios. O Porto do Itaqui é um porto delegado ao estado do Maranhão para fazer a exploração dessa atividade portuária. E nós temos também a exploração indireta, por meio de concessões, por meio de arrendamentos portuários, ou por meio de meras autorizações, que são a grande maioria dos terminais de uso privativo no Brasil, na verdade, a grande maioria dos portos no Brasil, e dentre eles os TUPs, que hoje beiram as 190 autorizações de terminais de uso privativo, sendo 130 instalados hoje no Brasil. E o que é o porto? O porto ele é um bem público, né? Ele é uma estrutura pública, construída e aparelhada para atender às necessidades de navegação, de movimentação e movimentação de cargas. E quando a gente fala, eu destaco o bem público, eu falo, nós não podemos negar carga, nós não podemos escolher o tipo de carga que a gente quer receber, diferente no terminal de uso privativo, que pode ser especializado para receber um único tipo de carga, que pode ser especializado para receber um único tipo de embarcação, que pode estabelecer critérios adicionais aos critérios seus e critérios de mercado. Então, para um terminal de uso privativo, ele tem a autonomia para estabelecer uma regra, se ele quisesse, ainda antes da implementação da Convenção da Água de Lastro, da obrigatoriedade de que todos os navios que atracassem naquele porto tivessem já uma estrutura de filtro da sua água de lastro, diferente dos portos públicos, que necessitam de uma normalização interna para trazer essa obrigação. Porque, ao trazer uma obrigação num porto público, ou tentar regulamentar isso, ou se a autoridade portuária tentar regulamentar uma norma extra e de fiscalização a bordo de navios, pode estar infringindo e quebrando regras internacionais, né, e convenções internacionais. Então, hoje a gente tem a água de lastro, a Convenção da Água de Lastro, que prevê a troca oceânica, o formulário de água de lastro, o plano de gerenciamento de água de lastro, e também já prevê a aceitação de sistemas de tratamento de água de lastro. Ele prevê a aceitação de sistemas. Ele ainda não obriga, ele ainda não estabelece, ele ainda não regulamenta. E o principal, o artigo 22 da Constituição Federal dispõe que é de competência privativa da União legislar sobre direito marítimo. Então, aquela tentativa, lá no passado, de se estabelecer uma norma de uma unidade estadual de meio ambiente, criando critérios complementares e suplementares de controle da água de lastro nos portos de um estado brasileiro, ela era inconstitucional, pois ela ia de encontro à norma da Constituição, que diz que compete privativamente à União legislar sobre direito marítimo, legislar sobre a obrigatoriedade de ir a bordo de um navio, de fazer uma fiscalização, de fazer o controle, ou de só atracar navios após a inspeção da sua água de bordo. Mas, então, o que a autoridade portuária faz? Né? No dia a dia. Porque, afinal, os 902 navios que atracaram no ano passado, atracaram no Porto do Itaqui. Os 868 navios que já atracaram esse ano, atracaram no Porto do Itaqui. A norma prevê que compete à autoridade portuária, hoje, a realização de... Desculpa, deixa eu botar aqui. Temos alguma coisa na norma 20? Diretamente para a autoridade portuária? Não. Compete à autoridade portuária local alguma ação?
Ainda não. As autoridades portuárias podem fazer? Sim. E é isso que eu vou tentar mostrar agora para vocês. Mas hoje, quando a gente fala sobre porto, sobre atracação de navios, os portos autorizam, e aqui a maioria dos portos hoje atuam com portos sem papel, só podem autorizar a atracação de um navio após a livre prática concedida pela Anvisa. E a livre prática da Anvisa, ela é feita com base na análise do quê? Do Plano de Gerenciamento de Água de Lastro. A Anvisa exige que os navios estrangeiros que atraquem nos portos brasileiros apresentem o Plano de Gerenciamento de Água de Lastro. Além disso, a Marinha do Brasil também faz a checagem da troca oceânica da água de lastro através da apresentação do formulário de água de lastro. E isso tudo é apresentado previamente à atracação do navio através do sistema Portos Sem Papel. Então, qual é o papel da autoridade portuária? Primeiro, só deixar um navio atracar depois que ele tiver a livre prática. E se para a livre prática ele precisa apresentar o comprovante dele de água de lastro, então, só depois de passar pela inspeção da Anvisa, e a inspeção da Anvisa que dá o certificado, concede o certificado de livre prática do navio. Então, não se pode autorizar a atracação de navio sem que ele tenha a livre prática. E essa imagem a gente trouxe de um navio que estava atracado no porto hoje de manhã. Deixa eu voltar aqui. A imagem está bem pequenininha, mas nós temos aqui o nome do navio. Nós temos aqui a situação do navio, tem um ok. Aqui a legendazinha, poderia ser aguardando retorno da Anvisa, autorizado pela Anvisa, acesso autorizado pela Anvisa, e aqui o certificado da Anvisa autorizando a atracação do navio. Então, ao porto compete, na prática, somente autorizar a atracação de navios após a liberação da Marinha e liberação da Anvisa. Além disso, vou voltar aqui. O que a Convenção de Água de Lastro estabelece? Ela encoraja a realização de pesquisas biológicas nos portos e a disseminação dos resultados dessas investigações, e também ela sugere que os portos disponham de instalações para recepção e descarte ambientalmente adequado da água. Isso aqui é ainda não regulamentado no Brasil, mas existia um grupo de trabalho que estava em andamento em 2019, que estudava uma regulamentação complementar no Brasil, e nessa regulamentação complementar se previa a possibilidade de se fazer a recepção de água de lastro nos portos do Brasil e regulamentar as estruturas necessárias para a recepção de água de lastro no Brasil. Agora, quando a gente fala em estrutura necessária para a recepção da água de lastro no Brasil, nós precisamos ter em mente que os portos públicos brasileiros e alguns portos públicos brasileiros sequer têm instalações de tratamento de esgoto, sequer possuem instalações para a recepção de esgoto, ou esgoto próprio, ou esgoto de navios. Então, quando a gente fala de estrutura de recepção de água de lastro, é algo que precisa ser realmente pensado estrategicamente. E por isso, comandante Cecília, eu entendo o papel da ANTAC, na época das discussões, de rebater ou de verificar de como se daria essa implementação. E quando a gente fala o papel da ANTAC, eu cito como exemplo as próprias estações de tratamento de esgoto. No passado, a própria a Secretaria Nacional de Portos, hoje MINFRA, criou um grupo de trabalho para fazer estudos e projetos de engenharia para instalar estações de tratamento de esgoto. Isso estou falando de 2013, 2014. De 2013 a 2014, dos estudos que foram feitos, dos recursos que haviam para financiamento das estações, nenhum porto teve estação de tratamento financiada e construída pelo Ministério da Infraestrutura. Então, se desde 2013 a gente busca instalar estações de tratamento de esgoto e recepção de esgoto nos portos, quiçá o desafio que nós temos para instalar estações de tratamento e recepção de água de lastro. Mas não desanimemos, algo mais pode ser feito. Então, o que a gente vem fazendo? Monitoramento de espécies bioinvasoras. Quando eu falei no início que desde 1994 nós tínhamos dados na Baía de São Marcos de espécies invasoras e que não tivemos dados posteriores,
esse fato se deve, à não realização realmente de experimentos científicos ou ao investimento da comunidade em novas pesquisas. 2, a ausência de dados. Então, se começou a buscar respostas para a sociedade, porque a sociedade vinha acusando os portos de poluírem. Então, a melhor forma que nós buscamos de sanar essa ausência de conhecimento é trazer dados e realizar pesquisas. Então, desde 2014, nós realizamos o monitoramento de espécies bioinvasoras, não é condicionante de licença ambiental, não é obrigação legal do Porto fazer, mas o Porto precisava gerar dados e estudos. Então, essa figura aqui mostra espécies que foram coletadas na última campanha. As campanhas são realizadas trimestralmente, esses dados são agora de junho de 2021, e esses são algumas espécies que foram encontradas e coletadas para análise. E quando eu falo em coletadas para análise, essa análise vai desde da identificação completa, e aqui me perdoe, eu não sou bióloga, né, e não sou especialista, mas vai desde identificação da espécie até análise do DNA, para se verificar se realmente estamos analisando uma espécie nova ou não. Se trata-se de uma espécie exótica já conhecida, ou se trata-se de uma nova espécie que pode se tornar bioinvasora naquele nosso ambiente. Como é que se dá esse teste? Coleta de amostras, coleta de fitoplâncton, zooplâncton, ictioplâncton, macrofauna, macroalgas. A comandante Cecília falava dos sedimentos, coleta e análise de sedimentos também em laboratório. Adicional às coletas de materiais e coleta de sedimentos, analisa-se os resultados da ictiofauna e de sedimentos. Se estabelece estações amostriais toda a comunidade, tanto para a microfauna quanto para microalgas. Além disso, e aqui também já em linha com a fala da Natália, também se faz a coleta e a raspagem das estruturas locais para se verificar a bioincrustação também de espécies e a análise de espécies ao longo da área de monitoramento em colunas de concreto, locais de atracação, nas correntes dos navios, as correntes das âncoras, nos cascos dos navios, nas margens próximas ao porto, estruturas similares. Todas elas são vasculhadas, analisadas e se coleta material para fazer análise. Aqui na estrutura de berço. Além dessas coletas em pontos amostrais, também se colocou estruturas artificiais para se verificar a bioincrustação, né? Para se verificar resultados de colonização de bioincrustantes. E essas estruturas artificiais elas foram colocadas já há mais de 6 anos, são trocadas. Também existe um sistema de troca e análise. Ele é composto por metal, acrílico, polietileno, madeira e cerâmica, diversas estruturas para se verificar a análise. E a cada 3 meses, os painéis são analisados, coletados e o material é levado ao laboratório. Então, a gente já possui esses dados de monitoramento desde 2016. E desses resultados e dessas novas campanhas, eu trago aqui um resultado dessa última campanha. Se verificou 2 novas espécies de organismos bentônicos, foram acrescentados ao inventário, está se fazendo um inventário biótico de toda a região. Se verificou que elas se tratavam, na verdade, de moluscos que são comuns ao litoral brasileiro, foram novas naquela região, mas comuns no litoral brasileiro. Passa-se a análise dos organismos na microfauna, também não se revelou organismos exóticos invasores, e se tem como prisma manter o monitoramento e a rápida análise da procedência dos organismos encontrados, visto que isso se faz necessário para que se tome as medidas paliativas, caso uma espécie comece a colonizar a região. No histórico que nós possuímos, das 203 espécies encontradas até agora, na maior parte dos organismos eles pertencem ao fitoplâncton e nenhuma espécie bioinvasora foi encontrada nos últimos anos. Então, qual que é o desafio que nós temos com a comunidade? É esclarecer e levar a informação para a sociedade.
Sim, precisa ser feito, sim, precisa ser implementado, sim, é um trabalho conjunto, né? É um trabalho que vem sendo feito desde a embarcação, que precisa fazer a troca oceânica da água de lastro, até a instalação das estruturas e filtros, um monitoramento e controle feito hoje por amostragem pela Marinha do Brasil a bordo das embarcações e também esse papel de monitoramento. Então, o nosso desejo como portos é que, quando se fale de água de lastro, se traga também dados e se verifique o grau de impacto real dessas espécies bioinvasoras hoje. E se há a necessidade da gente estabelecer mesmo novas estruturas, trazer que venham, outra vez, acarretar um custo novo, aumentar o custo Brasil novamente. E quando eu falo estruturas de tratamento, que obrigação de pagamento de tarifa portuária, de estrutura para fazer o tratamento e assim por diante. Então, nosso desafio aqui como comunidade é levar a informação, esclarecer a sociedade e, obviamente, buscar resultados como esse, né? Destaques de gestão ambiental, porque nós não queremos apenas números e cifras, nós queremos números e cifras associados a portos ecologicamente e ambientalmente sustentáveis. E Porto do Itaqui figura entre os 3 melhores em gestão ambiental do Brasil. Essa foto é da época que eu era gerente de meio ambiente do Porto, e nós tivemos esse certificado bem aqui, ISO 14001, hoje apenas 2 portos brasileiros possuem o certificado ISO 14001 e o Porto do Itaqui é um deles. Senhores, muito obrigada e sigo à disposição para perguntas. Gabriela, muito obrigado. Mais uma vez, né, a chance de poder ouvir você, assim como a Natália, a Cecília, uma grande parceira. Convido, então, de volta aí a Cecília e a Gabriela, e a Natália virtualmente. E, na realidade, a gente tem algumas perguntas, mas não temos mais tempo disponível para isso. Então, eu vou, na realidade, sortear uma única pergunta para que seja feita rapidamente e que a gente consiga responder no tempo sem atrapalhar ao terceiro grupo, ok? Eu tenho aqui os 3 nomes das nossas palestrantes. E quem foi sorteado foi a comandante Cecília. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a todas e agradecer a todas vocês. A Gabriela nos trouxe a importância da cabotagem com espécies novas acontecendo, monitoramento local, a percepção distinta, os diversos pontos de vista, isso foi muito bom. A Natália nos trouxe a importância das respostas rápidas, da análise de risco, como isso é importante para evitar o controle, e a Cecília nos deu a perspectiva e as atualizações da Autoridade Marítima ou da Marinha do Brasil sobre a inspeção naval, a água de lastro, o problema da convenção. Então, comandante Cecília, como você foi a nossa sorteada, eu peço a você que ocupe ali o púlpito. E vou ler a pergunta que foi colocada no chat para você que está aqui. Nós não temos o nome de quem perguntou, enfim. Primeiramente, parabéns à comandante Cecília pela excelente apresentação. De forma geral, qual é a sua percepção sobre a atuação dos armadores nacionais quanto aos estudos, operação e testes de sistemas de tratamento de água de lastro? Vou repetir, a pergunta é ampla, eu acho que isso te ajuda. Vamos lá, primeiramente, parabéns à comandante Cecília pela excelente apresentação. De forma geral, qual é a sua percepção sobre a atuação dos armadores nacionais quanto aos estudos, operação e testes de sistemas de tratamento de água de lastro? Cecília. Obrigada, Lohengrin, obrigada pela pergunta. A pergunta é um desafio, né? Porque qual é a minha percepção? E aí eu tenho mais de um papel aqui, né? Tenho o meu papel de pesquisadora, o meu papel de oceanógrafa, o meu papel de oficial da Marinha do Brasil, né? De parte da Autoridade Marítima. Mas eu entendo que os armadores nacionais, aliás, não só os nacionais, né? Mas de uma forma geral, que a armação ela está, de fato, buscando, né? Enfim, se adequar, buscando se adaptar tanto à mudança aí na gestão da água de lastro. Então, assim, eu costumo ser também otimista, né? Eu vejo com bons olhos e eu acho que
estamos caminhando juntos, né? Tanto os armadores, quanto os fabricantes, quanto os operadores, enfim, os portos e a autoridade marítima. Eu vejo como sendo um caminho profícuo e um caminho que todos estão na mesma direção, né? No início foi um pouco complexo, né, para todos nós também, mas eu acho que é aquela fase da perplexidade. Mas atualmente eu entendo que todos estão buscando, todos estão com essa em mente, né, que é necessário ser sustentável, que é necessário cuidar dos recursos, né, porque assim a questão é que não existe atividade econômica sem os recursos naturais. Então, o melhor para todos nós é que essas atividades existam e caminhem em conjunto, né? Então, acho que é por aí. Obrigada. Eu que agradeço, Cecília. Agradeço em nome da Sobena, mais uma vez, as 3 excelentes palestras. Eu lamento que o tempo é bem curtinho e corrido, tem muita gente participando. Convido a todos a seguirem participando no chat com perguntas para todos. Eu tenho certeza que as perguntas serão endereçadas à Natália, também à Gabriela, à Cecília, para que vocês tenham chance de responder.